Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, boa noite a todos, graça e paz. Boa noite a vocês que estão em casa, vocês que vão ver esse culto em um outro momento. Que Deus esteja conosco, que Deus esteja dentro do seu lar aí te abençoando e que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas e no nosso coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Hoje eu vou ministrar uma palavra. Nós estamos num tempo, né? Numa série, num propósito, nas quintas-feiras, aprendendo com, né? Então a gente está falando aprendendo com alguém. Alguém que está na palavra, alguém que fez história, né? Que está com o seu nomezinho aqui, onde pode nos ensinar alguma coisa. E hoje nós vamos aprender com Davi. Amém? E também aos domingos, né? A gente iniciou uma série, o bispo colocou a série Cabeça Boa, né? E a gente está falando sobre a nossa cabeça, a nossa mente, as nossas emoções, né? As nossas emoções, elas estão ligadas. O nosso cérebro é o centro das nossas emoções, né? A parte frontal do nosso cérebro, que é nomeado como sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções, a nossa memória e o nosso aprendizado. Então tá tudo aqui, ó, na nossa cabeça. Tudo que a gente aprendeu até hoje, tudo que a gente viveu até hoje, todas as nossas memórias estão registradas aqui, ó, na nossa cabeça, né? Ligado também às nossas emoções. Todos os fatos, bons ou ruins, que nós vivemos até hoje, estão aqui. É um código, como se tivesse aqui, né? Bem frisado tudo aquilo que a gente viveu e a gente não esquece. Às vezes não chega ao nosso consciente, a gente esquece momentaneamente de algumas coisas, mas está aqui dentro. Está guardadinho aqui dentro. E muitas vezes essas emoções, esses sentimentos, esses fatos, alguns traumas que a gente viveu, algumas situações que aconteceram na nossa história, ela tem ligação com o nosso presente. E muitas vezes a gente não entende. Por que muitas vezes a gente está ligado, tem algumas crenças limitantes, por isso que a gente às vezes não consegue fazer determinadas situações, a gente é preso, é bloqueado, né? Algo nos impede de prosperar, algo nos impede de falar em público, algo nos impede de viver algumas coisas que Deus tem para nós, porque existe um bloqueio aqui na nossa mente, algo que vivemos de sentimento ruim, talvez, muitas vezes acontece isso, alguma palavra que foi lançada contra a nossa vida, algumas coisas que nós escutamos dos nossos pais, que bloquearam de alguma maneira o nosso sentimento, e hoje nós não conseguimos fazer algumas coisas porque algo está bloqueando, e a gente às vezes não sabe o porquê. Você fala simplesmente, eu não gosto, não quero, não sei porque eu não consigo, mas é algo que está travado aqui, ó, na sua mente. Então, quando o bispo colocou esse tema, cabeça boa, né? A gente entende que está falando das emoções. A gente entende que está falando de situações que estão ligadas àquilo que a gente sente, àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente aprendeu, àquilo que a gente viveu até hoje, e que muitas vezes hoje está trazendo um resultado negativo para nós. Mas nós precisamos ter uma cabeça boa, né? A gente precisa ter uma mente saudável. A gente precisa ter as nossas emoções saudáveis. A palavra diz que corpo, alma e espírito devem se manter irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Ou seja, a gente precisa cuidar não só da nossa parte espiritual, mas das nossas emoções, da nossa mente, da nossa alma. E também não só disso, mas também do nosso físico. Os três nós precisamos cuidar para que a gente mantenha irrepreensível, para que tudo vá bem, para que tudo ocorra bem. Porque muitas vezes se a gente está com alguma enfermidade, né, alguma enfermidade grave, isso vai de uma certa forma entrar no nosso emocional e trazer alguma complicação. Tristeza,
angústia, ansiedade, depressão, dependendo da enfermidade. E se a gente, na nossa área emocional, está com ansiedade ou depressão, isso também vai acarretar problemas físicos, que são as doenças psicossomáticas, né? A gente sente aqui na nossa alma e isso acaba sendo traduzido no nosso corpo como uma enfermidade. Doenças no rim, doenças no sangue, enfermidades na pele. São tantas coisas que acontecem que estão ligadas tudo aqui, ó, dentro da nossa cabeça. E também a área espiritual, quando a gente não está bem com Deus, quando a gente não tem fé, quando a gente não está bem conosco mesmo com relação ao que nós acreditamos, ao que nós cremos diante do Senhor, isso também interfere nas outras áreas da nossa vida. Então, quer dizer, as três áreas elas estão ligadas e uma interfere na outra, por isso que a gente precisa cuidar das três. Amém? E lá no livro de Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem deprime, mas uma boa palavra o alegra. Vou repetir para vocês. A ansiedade no coração do homem deprime. Ou seja, a ansiedade, nesse caso aqui, está ligado com deprimir, com depressão. Mas uma boa palavra o alegra. Ou seja, a palavra, as coisas boas que a gente profere, aquilo que a gente traz à existência, né? Aquilo que a gente profetiza, aquilo que a gente pensa. Você sabia que é provado pela neurociência que tudo aquilo que a gente pensa, quando a gente pensa em algo, seja ele bom ou mal, o nosso corpo entende aquele pensamento como uma verdade. Então, o nosso corpo entende que aquilo que eu estou pensando é verdadeiro. E ele sente aquilo. Então, aquilo que sai da nossa boca, né, aquilo que a gente pensa, tem muito poder também nas nossas vidas, no nosso corpo. Se eu começar a pensar coisas ruins, hoje vai acontecer tal coisa. Ixi, hoje o dia vai ser estranho. E hoje vai acontecer, eu não estou bem, já não acordei bem, as coisas já não estão bem para mim. Então hoje vai ser difícil trabalhar, hoje eu nem quero ir para a igreja, porque eu acho que eu nem vou estar conseguindo escutar a palavra. Isso o seu corpo entende como que você está falando é uma verdade, e você chega aqui e você não consegue mesmo. Você fica aflito, você fica nervoso, o seu dia mesmo não vai bem, porque o seu corpo vai reagindo, né, de maneiras com que você fique mal, com que você se expresse mal. Amém? Então essa palavra, ela é muito verdadeira. A ansiedade no coração do homem deprime. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos pensando em algo que ainda vai acontecer, né? Porque a ansiedade, ela está ligada com o futuro. A depressão está ligada com o passado. Mas a ansiedade, ela está ligada com o futuro. Mas mesmo eu sendo ansioso, mesmo eu estando preocupado, isso assim também eu fico deprimido. Mas a palavra boa alegra. E eu tenho uma palavra boa para você aqui hoje. Eu tenho uma palavra boa para ser pronunciada na tua vida hoje, que é a palavra de Deus. Se a nossa palavra, se a palavra que sai da nossa boca boa, já alegra o outro, você imagina a palavra de Deus, que tem todo o poder, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra na nossa alma, na nossa medula, para discernir a intenção do nosso coração. Essa é a palavra de Deus. Então eu tenho algo para te dizer aqui hoje. O que você vai escutar vai trazer alegria para a tua alma. Amém? Então nós vamos aprender com Davi. Vocês sabiam também que nós estamos falando aqui de ansiedade, nós vamos falar sobre ansiedade. Davi foi ansioso e nós vamos ver isso, né, com os textos aqui. A ansiedade junto com a depressão é um dos males desse século, por ser uma doença que está atingindo pessoas de diferentes idades, classes sociais, mesmo em graus diferentes. E no Brasil, 62% das pessoas estão ansiosas. 62% das pessoas têm ansiedade.
Talvez muitos de vocês que estão aqui, muitos de nós que estamos aqui, já vivemos um tempo de ansiedade. Talvez não crises de ansiedade, né? Existe a crise de ansiedade e existe a pessoa ansiosa, existe a pessoa que está com ansiedade. Então é um número muito grande. O Brasil é o país que tem mais ansiosos no mundo inteiro. O Brasil é o recorde de pessoas ansiosas. E por que nós estamos tão ansiosos? Se nós temos um Deus tão maravilhoso que cuida de nós. Um Deus que guarda a nossa vida, um Deus que nos protege, um Deus que está sempre presente. Porque mesmo assim, porque mesmo sabendo disso, nós andamos ansiosos. Aqueles que sofrem de ansiedade podem experimentar sentimentos intensos de tristeza, raiva, desesperança, cansaço e outros vários sintomas. Talvez você já sentiu algum desses sintomas. Tristeza, raiva, desesperança, ou seja, eu não acredito mais, não tenho mais fé, não acredito que essa situação vai mudar, não acredito que tenha mais jeito para mim, não acredito que tenha mais jeito para fulano, que eu estou triste, estou preocupado. Talvez muitos de nós já sentimos isso. E a ansiedade muitas vezes é desencadeada por situação, circunstâncias da nossa vida cotidiana. Coisas que para mim talvez seja normal, mas para você não seja. Para mim eu consigo lidar de boa com alguma situação, mas para o outro é uma situação difícil demais, desesperadora, angustiante. E aí a gente não pode julgar essa pessoa. A gente não pode apontar essa pessoa que está passando por determinado tempo de sofrimento na vida dela, porque cada um sente de um jeito. Cada um tem uma história de vida, cada um traz uma bagagem, cada um tem aqui, ó, gravado na sua mente, na sua cabeça, uma história. E cada um vai sentir aquilo que está acontecendo de uma forma diferente. E aí, se essa ansiedade, essa situação de angústia, de depressão, né, de tristeza, ela não for curada, se a gente não conseguir passar por esse processo, ela vai trazer sérias consequências. Vai, talvez, muitas vezes, nos levar a abismos profundos e até morte. Quantos casos de morte a gente vê? Suicídio. Pessoas que não dão conta das suas emoções, que não conseguem lidar com a sua própria vida, com as coisas que acontecem na sua própria vida, no seu próprio eu. Então nós precisamos tratar, nós precisamos cuidar. Não é uma coisinha que você deixa para lá, porque a tendência é aumentar. A ansiedade, ela pode levar à depressão, e a depressão, ela pode trazer ansiedade. Talvez hoje você só esteja se sentindo ansioso, só esteja com uma ou duas características desses sentimentos que eu disse, da tristeza, da raiva, da angústia, da desesperança, do cansaço, é uma falta de ânimo. É um cansaço que parece que dormiu carregando um caminhão nas costas. Já acorda cansado, já acorda fadigado. E a gente precisa tratar. Então hoje é aprendendo com Davi. E o que a gente vai aprender com Davi? Que a confissão e o arrependimento trazem cura para a alma. Davi sofreu com ansiedade. Davi, um rei. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele apresentou sintomas de ansiedade. Eu quero ler com vocês o livro de Atos 13, 22. Até momentos depressivos Davi viveu. Até pedir a morte Davi pediu. Mas Davi, um homem considerado segundo o coração de Deus,
E daí muitas vezes, sabe o que acontece? Nós estamos agora nesse tempo de oração, de jejum, essa semana. Estamos orando todos os dias aqui, 10 horas da noite. Por nós, pela nossa cabeça, pelas nossas emoções, pela nossa vida, para que a gente fique bem. Porque se a gente não ficar bem, se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer ninguém bem. Se a gente não estiver curado, a gente também não consegue curar outras pessoas. Muitas vezes a gente quer salvar o mundo, mas a gente se deixa. A gente não se salva e a gente vai ficando cada dia mais doente. Então foi muito de Deus, né? O bispo ter colocado essa semana de a gente orar por nós mesmos, pela nossa mente, pela nossa cabeça, por aquilo que nós estamos sentindo. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha que como a gente é crente, como a gente é cristão, como a gente conhece a palavra, como a gente tem Jesus, como a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não pode ter ansiedade, a gente não pode sentir as coisas que a gente sente. A gente não pode ficar depressivo, a gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar angustiado. E aí a gente se fecha. A gente guarda aquilo, a gente reprime aquele sentimento e a gente chora sozinho. E a gente sofre sozinho. E essa ansiedade, essa depressão, ela vai piorando cada dia mais. Mas eu tenho uma palavra boa para você hoje que vai alegrar a tua alma. Davi também tinha ansiedade, Davi também teve momentos depressivos. Mas ele era considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Não foi por conta dos sentimentos ruins que ele teve. Não foi por conta daquilo que ele estava sentindo, daquela tristeza na alma dele, que nós vamos ler os versículos aqui, que Deus o rejeitou. Não foi por isso que Deus o abandonou, que Deus colocou ele menor do que outros. Davi foi o único homem considerado o homem segundo o coração de Deus. Então não tenha medo, não tenha vergonha de expressar aquilo que você está sentindo, de pedir ajuda, de falar: eu estou assim, eu estou sentindo assim, eu estou preocupada, eu não sei porquê, mas ultimamente eu tenho ficado ansiosa, ultimamente minha alma está batida, eu tenho ficado triste, eu não sei porquê, ou eu sei porquê, estou precisando de ajuda. Não é porque você é cristão que você é um super-homem, uma super-mulher. A gente tem sentimentos, a gente carrega uma história, e a gente muitas vezes é fraco. E é na nossa fraqueza que o Senhor vai nos fortalecer, é na nossa fraqueza que o Senhor vai agir com a força dEle. Então a gente não precisa ficar com medo, envergonhado, se sentindo humilhado porque está vivendo alguma situação dessa. E o que diz lá no livro de Atos 13, 22? Diz assim: e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Aí eu li 21 primeiro, né? E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha como Davi era visto por Deus, um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele faz a minha vontade. Davi era um dos homens mais ilustres, né? Um dos reis mais famosos e poderosos. Histórias maravilhosas a gente tem sobre Davi. Mas também Davi viveu muitos momentos difíceis. Passou por muitos sofrimentos na sua vida. Como todos nós, como eu e você, quem nunca viveu um momento difícil, levante a sua mão. Quem nunca sofreu por alguma coisa, levante a sua mão. Eu estou com a mão levantada, mas não é isso não. Eu também vivi, eu também sofri. E muitas vezes nós ainda sofremos. Que Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições.
Ele não nos negou isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele é conosco. E Ele está conosco. Amém? Mas quais foram as situações que Davi viveu? Então, uma das coisas que o rei Davi viveu foi o pecado. O rei Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Betseba, que consequentemente ficou grávida. Por consequência desse pecado, ela ficou grávida. Quando Davi soube dessa situação, tentou acobertar o pecado e por fim tomou uma providência de matar o marido de Betseba, que era Urias, para ele se safar daquilo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Pecado acobertado, pecado encoberto, ela traz doença para a alma. Ela traz sofrimento para a alma. Pecado traz dor. Mas como assim? Pecado é bom? Pecado é bom. Pecado é prazeroso, né? Davi, ele era para ele estar na guerra, na linha de frente lá de uma batalha, mas ele preferiu estar em casa. Ele já estava no lugar errado, ele já estava fora da sua posição. Mas em casa ele avistou de lá de onde ele estava uma mulher bela, formosa, desejou aquela mulher, chamou para ele aquela mulher, teve aquela mulher, ele pecou. E aí ele tentou acobertar esse pecado. E quantas vezes a gente peca e tenta acobertar o pecado, tenta esconder o pecado, tenta colocar panos quentes nesse pecado para que ninguém fique sabendo. Ou alguém ficou sabendo, então é um ou dois ficando sabendo, eu vou ver o que, eu vou dar um jeito nisso aqui, eu vou enrolar. E um pecado vai levando a outro pecado. Porque eu tenho que mentir, aí eu tenho que enganar, Davi teve que matar, e uma coisa vai levando a outra. Uma desgraça vai levando a outra desgraça. E esse pecado de Davi trouxe consequências para a vida dele, para a casa dele, para a família dele, consequências muito sérias. E a palavra de Deus diz: não se engane. De Deus não se zomba. Para de se enganar. Você não engana Deus, você engana a si mesmo. Quando você tenta encobertar o seu pecado, quando você acha que ninguém está vendo, Deus, Ele está com os olhos fitos em nós. Nada foge dos olhos de Deus. A gente não pode esconder nada do Senhor. Não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. A gente acha que aquilo ali ninguém vai saber. É só uma ficadinha, é só uma traiçãozinha, é só uma roubadinha, é só uma enganada, é só uma mentira. Tá só eu, ninguém tá vendo. Que consequência isso vai dar? Não se engane. Não se engane, de Deus não se zomba. Para de se enganar. Para. Não tem como fugir dos olhos do Senhor. Deus está vendo e você vai ter uma colheita sobre esse pecado. E o pecado, ele vem com consequências sérias. As situações familiares de Davi, né? Amon, o filho de Davi, cometeu um terrível ato de violência contra a sua própria irmã, Tamar. Ele estuprou e cometeu incesto com ela. Você imagina você como pai e mãe, está cancelado e repreendido em nome de Jesus. Como pai e mãe, você tem um filho que abusa da tua outra filha. É triste ou não é? Você acha que Davi tinha motivo para ficar triste ou não? Muito, né? Absalão, sabendo disso, mandou matar o seu próprio irmão. Ele estava revoltado com a situação e mandou matar o seu próprio irmão. Davi tinha motivo para ficar triste ou não? Agora você imagina, o outro filho de Davi soube dessa situação
e mandou matar o irmão. Então Davi já estava com uma filha que tinha sido estuprada pelo próprio irmão. O outro irmão, revoltado com a situação, mata Absalão. Imagina que terrível dentro de uma casa, dentro de uma família, de um contexto familiar, essa situação. Às vezes, poucas coisas que acontecem em casa, a gente já fica triste, né? Às vezes, coisinhas pequenas que acontecem na nossa casa, a gente já desespera. A gente já fica angustiada. Você imagina Davi nessa situação? Ele tinha motivo ou não tinha? Depois, Absalão fugiu por 3 anos e Davi chorou. Porque daí o filho que matou o outro fugiu para ele não ser morto. Mais uma desgraça, mais uma tristeza. Nós estamos falando de filhos. Eu não sei se você tem filho ou não, eu tenho. Mas tudo que acontece com os meus filhos, eu fico triste. É angustiante. Eu deixei de ser crente por causa disso? Não. São os meus filhos. Eu quero que minha casa vá bem. Eu quero que toda a minha casa sirva ao Senhor, que a gente seja feliz, que todo mundo se dê bem, que haja paz, que alegria, que haja tudo de bom dentro da minha casa. Eu quero, eu profetizo isso todos os dias dentro do meu lar. Mas em situações que não competem a mim. Tem coisas que acontecem na tua vida que não tem a ver com você, que são situações criadas, que você está ali e acaba vivendo junto, acaba sofrendo junto, acaba colhendo junto as consequências disso. E que pai ou que mãe não ia ficar triste de ter uma filha abusada, de ter um filho morto, e o outro filho querido, que já tinha cometido um crime também, fugido. Imagina o coração desse pai. Imagina se fosse você. Quando Absalão voltou revoltado com o pai, pela falta de justiça, né? E a negligência com a irmã, ele tramou uma conspiração contra o seu próprio pai. Aí o filho vai, fica fugido lá 3 anos. Quando ele volta, ele trama contra o seu próprio pai, o rei Davi. Davi já tinha sofrido tanto tempo porque esse filho estava longe. Quando esse filho volta, é uma traição, uma rejeição. Aí Davi, para evitar matança, para evitar mais confusão, ele fugiu e foi embora. Deixando ali as suas 10 concubinas. E aí, numa armadilha, Absalão, ele coabitou com as mulheres de Davi. Na frente de todo mundo. Fizeram uma armadilha para ele. E ele pegou as mulheres de Davi. Eu estou bem resumindo, tá? Depois vocês precisam ler. Conheçam a palavra e conheçam, porque é rico. Um outro dia a gente traz todas essas histórias minuciadas, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos ensina em tudo. E aí Absalão pegou as mulheres de Davi ali na frente de todo mundo. Olha a humilhação para Davi. Faltava mais alguma coisa para esse homem? Olha a dor desse homem. Olha a situação. E aí Absalão também é morto por Joabe, que era um dos generais do exército de Davi. Terrível. E aí, numa declaração de Davi, em 2 Samuel, quando seu filho Absalão havia morrido, Davi fala assim: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Davi desejou até a morte. Que catástrofe aconteceu na casa dele. Davi estava triste. Isso está escrito em 2 Samuel 18:33. Essa declaração expressa todo o sentimento
que Davi estava tendo naquela hora de injustiça, com a perda dos seus filhos, com a situação da tua filha, ter perdido ainda ali o teu filho Absalão. E daí nesse momento, o que será que passava na cabeça de Davi? Eu nem quero mais estar aqui. Preferia eu ter morrido no teu lugar. Para que eu estou vivo? Para que eu estou aqui? Para viver o quê? Quantas vezes já aconteceu isso conosco? Em quantas histórias você tem para contar durante a sua vida de coisas terríveis que aconteceram? Talvez não nesse nível, mas em algum outro nível que te deixou tão angustiado, tão aflito, tão triste. Você acha que você é diferente de Davi? Nós não somos. O desespero ali da morte do seu filho, a profunda tristeza que Davi estava sentindo, levou ele a desejar a morte. Depois o povo ainda quis apedrejar Davi. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Agora eu quero que você pare e pense na sua vida. Sentimentos de ansiedade, sintomas de fraqueza, um coração apertado, dias intermináveis, parece que o dia não vai acabar nunca. Noites sem dormir, a cabeça fica pensando, pensa. Lágrimas, o choro vem do nada. Medo, muitas vezes tem medo de sair de casa, tem medo de fazer qualquer coisa. Cansaço, estresse, fadiga. Todos esses sentimentos são sintomas de ansiedade. Talvez hoje você esteja aqui, esteja preocupado, ansioso com alguma coisa, com alguma situação financeira. Está com dívidas, está sem emprego, boletos para pagar, talvez esteja com o seu nome sujo, esteja com o coração apertado, ansioso, triste, preocupado com o dia de amanhã. Só que você é crente. Você é crente. E crente não pode falar, crente não pode ficar triste, crente tem que confiar no Senhor. E é verdade, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar naquele que está conosco, que nos livra de todo mal e que é capaz de resolver qualquer situação. A palavra diz que para Ele nada é impossível. Todas as coisas, esse problema que você está passando, talvez seja financeiro, talvez seja no teu casamento, talvez uma traição, um adultério, talvez você ache que você não ame mais o teu marido ou a tua esposa, e teu casamento está falido, está acabado, e você não pode separar porque é crente. Talvez seus filhos estão na droga, na prostituição, perdidos no mundo aí, no homossexualismo. Eu não sei o que está afligindo a tua alma. Eu não sei o que tem angustiado o teu coração. Eu só sei de uma coisa. Você precisa falar. Você precisa colocar para fora. Porque quando a gente guarda essa tristeza, quando a gente retrai para a gente, quando a gente sofre sozinho, é muito difícil. Isso vai crescendo dentro de nós. E vai tomando uma proporção tão gigantesca, tão grande, que chega a ponto de você perder a cabeça e cometer uma loucura com você mesmo. No livro de Salmos 38, 6 a 8 diz assim: estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Essa é uma fala de Davi,
um homem segundo o coração de Deus. Ele se sentia assim, angustiado, entristecido, exausto, abatido. São expressões dolorosas que Davi coloca ali. São dores físicas que Davi sente por causa da alma abatida dele, por causa das emoções dele que não foram tratadas. Ele sente no corpo a situação. Em Salmos 32:3 diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Porque Davi guardou em silêncio, porque ele guardou aquilo que ele estava sentindo, porque ele não colocou para fora. Ele ficou doente, ele ficou angustiado, ele ficou triste. Além das dores nos ossos que ele sentia, e isso é real, isso é comprovado cientificamente, dá nos exames, mas são muitas vezes problemas emocionais. Doenças nos ossos, nos rins, no sangue, câncer. Muitas vezes essas situações vêm da alma. São coisas que estão guardadas aqui dentro, que não foram colocadas para fora, que não foram tratados. No Salmo 31:10 diz: minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Falta-me força devido à minha aflição. Quem já se sentiu aqui sem força? Quem aqui já acordou, de repente não tinha nem vontade de levantar da cama? Quem aqui muitas vezes não tinha vontade de trabalhar, sem força, sem vontade de levantar e fazer comida para as crianças, sabendo das suas obrigações, muitas vezes você não tinha vontade, você não tinha força, você não tinha ânimo. Alguma coisa estava acontecendo dentro de você que precisava de ajuda. E ele termina: e os meus ossos se enfraqueceram. Foi ficando doente. Esse era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que eu trouxe isso? Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Porque nós estamos orando sobre nós. Orando sobre a nossa mente, orando sobre a cura da nossa alma, orando para que a nossa cabeça esteja boa, para que a gente não esteja com pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de suicídio, de ódio, de raiva. Nós estamos orando por isso. E muitas vezes, sabe, a gente tenta dizer: comigo está tudo bem, eu não sinto isso não. Mas por que acontecem algumas coisas? Por que você anda abatido, cansado, fadigado? Talvez esteja acontecendo algo mais dentro de você, que você precisa do Senhor. Mas em todas as situações de tragédia, de dor, situações familiares, situações com o povo, todas as situações que Davi teve que enfrentar, que Davi viveu, Davi respondia com as suas próprias canções, com a sua própria oração, mostrando arrependimento pelo seu pecado. E ele abria o seu coração diante de Deus. Davi tomou a decisão mais acertada, já que tinha que chorar, foi chorar sim, mas foi chorar aos pés do Senhor. Conversar com o Senhor através de oração. Já que a gente tem que chorar, e a gente precisa chorar, precisa colocar para fora, precisa chorar, precisa expor. Já que você precisa fazer isso, faz diante da pessoa que pode resolver os seus problemas, que é o próprio Deus. Chora diante do Senhor, ora para Deus, pede ajuda para o Senhor. E foi isso que Davi fazia.
Ele não se guiou pela sua própria razão, mas ele foi falar com Deus, para que Deus consertasse o seu caminho, para que Deus desse a direção. Muitas vezes a gente anda por caminhos que a gente pensa que está certo. Ah, não, fizeram isso comigo e agora eu vou fazer isso também. Ah, se na minha vida foi assim, eu sofri, eu passei por situações difíceis, agora eu vou continuar assim também, então vai sofrer também, vai pagar também, vai passar também. E isso é traumas que você traz da sua infância. Os seus filhos, o seu esposo, as pessoas que convivem com você, não têm que sofrer porque você sofreu. Você precisa ser curado. Nós somos filhos de Deus e a gente só precisa desejar bênção para as pessoas. Desejar que as pessoas sejam felizes, que tudo vá bem com essa pessoa. E não que a pessoa sofra como eu sofri. Ah, eu apanhei e não morri. Por isso eu vou bater também, tem que sofrer mesmo. Por quê? Você gostava quando você apanhava? Por que que você tem que repetir e replicar as coisas ruins que você viveu lá atrás? Você acha que o seu filho, seu marido, a sua esposa merece? Ah, mas meu pai fazia isso com a minha mãe, e eu via meu pai fazendo isso com a minha mãe, então eu vou fazer também. Aprendeu assim, aprendeu que isso era normal dentro de casa. Aprendeu desse jeito, que um casamento é assim. Muitas vezes o homem grosseiro, ou a mulher grosseira. É normal. Não é normal. O normal é você ser bênção na vida de alguém. O normal é você ser luz na vida de alguém, porque você tem o Espírito Santo de Deus. É paz, é amor, é alegria, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. É isso que você tem dentro de você, coloca para fora. Não deseje que as pessoas sofram. Você precisa ser um agente de paz, de luz, de transformação. Davi sabia que o caminho da sua vitória, seja nas batalhas, seja no seu físico, seja no seu emocional, estava em Deus. A tua vitória dentro da tua casa, com os teus filhos, no teu financeiro, no teu trabalho, nas tuas emoções, vai vir de Deus. É Ele quem tem a palavra boa para dizer para você aqui nessa noite. É Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem sara as nossas feridas. É o Senhor Jesus. E Ele está aqui, Ele está disponível para isso na tua vida. No Salmo 86, 1, diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Olha Davi falando para Deus: Senhor, inclina os teus ouvidos e me ouve. É isso que você precisa fazer. Senhor, inclina seus ouvidos e me ouve. Eu estou aflito, eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu não estou conseguindo lidar comigo mesmo, eu não estou conseguindo dormir à noite, eu não estou tendo força, ânimo para levantar da cama, estou cansado todos os dias, não consigo fazer o básico. Senhor, eu preciso da sua ajuda. No Salmo 82, 2 diz assim: guarda minha alma, pois sou santo. Você é santo. Você é filho de Deus. Você é escolhido do Senhor. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Davi clamava ao Senhor para que o Senhor respondesse ele, para que o Senhor salvasse ele daquela situação que ele estava vivendo. Davi sabia que era o Senhor quem estava com ele em todos os momentos. Ele pedia: guarda a minha vida, guarda a minha alma, me salva, me cura. Sabe que muitas vezes, né, parece aquele louvor: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, confia nele, porque está batida a tua alma, porque está tão perturbado, porque está tão desesperado. Espere em Deus, confia nele. Coloca a sua ansiedade no Senhor, coloca o seu coração em Deus. Muitas vezes a gente vai pela força dos nossos braços: eu vou conseguir passar por essa, eu vou conseguir sobreviver a isso,
eu vou lutar sozinha, eu não preciso de ninguém. Ei, primeiro que você não é ninguém sem Deus. Você precisa de Deus o tempo todo. Segundo, que Deus colocou pessoas na sua vida. Deus colocou pessoas para te abençoar, para ser bênção, para ser luz na tua vida. Você precisa confiar em alguém, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus. E muitas vezes abrir o teu coração, falar aquilo que te desespera, procurar ajuda. Talvez essa pessoa também passou por uma situação parecida e tem um conselho para te dar. Ou se a pessoa nem sabe o que fazer, o seu problema é tão grande que a pessoa não saiba como te ajudar, mas ela vai ajoelhar e vai orar com você. Vai ser bênção na tua vida. E não é sozinha, não é com a força dos teus braços, aí você só vai se colocar mais para baixo. Não importa o momento em que nós estamos passando, qual seja a situação que você está vivendo, a sua esperança precisa estar no Senhor. É Jesus, o autor e consumador da tua fé, da nossa fé. No Salmo 86:3 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todos os dias. No 86:4 diz: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. É no Senhor. Davi tinha muitos recursos para trazer felicidade para ele, para trazer alegria para ele. Mas ele foi buscar em Deus. Talvez você possa achar que você consiga passar por essa situação de alguma forma, bebendo, saindo, se prostituindo, adulterando, achando que isso vai trazer algum conforto, alguma alegria para o teu coração. Mas tudo isso é mentira do diabo. A gente só consegue ser feliz na presença de Deus, sendo dependente do Senhor, entregando a nossa vida para o Senhor completamente. E aí ele diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam, independente do teu pecado. A coisa que mais nos machuca é a culpa. Se a gente não consegue nos curar da culpa, se a gente não consegue se perdoar, perdoar a si próprio, é complicado. A nossa alma fica aflita mesmo. Mas o Senhor, Ele está pronto para perdoar. E Ele está pronto para curar todas as suas feridas. E você precisa receber o perdão de Deus e se perdoar também. Porque aquilo que passou, passou. Mas você sabe o que acontecia? Davi, ele falava com Deus, ele confessava a Deus e ele se arrependia daquilo que ele tinha feito. Por mais que Davi tivesse errado, por mais que as coisas estreitassem na vida de Davi, ele ia até o Senhor, ele confessava, ele se expressava, ele falava o que estava acontecendo com ele, como a alma dele estava batida, ele se colocava como culpado da situação quando ele era. Muitas vezes a gente se faz de vítima. Muitas vezes o culpado é todos menos eu. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que eu fiz e o que você fez. E a gente não engana Deus. O Senhor sabe exatamente as tuas dores, mas Ele quer que você fale para Ele. Que você expresse, que você fale a verdade para Ele. Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fui errado. Não foi culpa de ninguém, foi minha mesmo. Eu poderia ter evitado, eu poderia ter fugido disso, eu poderia ter feito de outra forma, mas eu que fiz. Então me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. No Salmo 32:5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi, ele confessava e ele se arrependia.
Seja qual for a situação que você esteja vivendo, qual for a situação que tenha afligido a tua alma, você tem um Deus que é poderoso e maravilhoso para te perdoar, para tirar toda a tristeza do seu coração, para curar todas as dores da sua alma. Enquanto Davi não falava com Deus, enquanto Davi não confessava, a alma dele era abatida. O físico dele estava enfraquecido, com doenças. Mas quando ele falou a Deus, quando ele confessou, quando ele se expôs, quando ele pediu perdão, quando ele se arrependeu, o Senhor agiu na vida dele, com misericórdia, com graça. Porque a bondade dele está sobre as nossas vidas e a misericórdia dele está sobre as nossas vidas. A cada amanhecer, o amor dele, a bondade, a misericórdia dele se renovam sobre as nossas vidas. Você não precisa ter vergonha, você só precisa se chegar ao Senhor. Pare de se esconder de Deus. Pare de encobertar o teu pecado. Pare de sofrer sozinho, vá até Deus, fale com Deus. Se você achar melhor, se você desejar alguém para poder confessar, para poder falar, porque é bíblico isso também, de a gente confessar os nossos pecados. Isso também vai trazer cura para a tua alma. E aí no final, terminando a ministração aqui, eu quero te dizer. Está lá nos Salmos... acho que 34. Davi fala assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma daqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é homem que deseja vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e a segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos são ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, mas para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que o aborrecem, os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Davi, com todos os salmos de tristeza, de dor, de angústia, onde ele falava com Deus, onde ele clamava ao Senhor, ele também teve um momento dele de alegrar-se no Senhor, de regozijar-se no Senhor.
E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Quero que você fique de pé. Acabando aqui esse culto, a gente vai entrar no período de oração. O bispo disse que não vai esperar até as 10. Acabando aqui, 9h30, a gente já vai entrar na oração. E eu quero convidar você para continuar aqui. Porque esse é o momento de você realmente falar com Deus. Se expressar ao Senhor, colocar a tua alma nas mãos de Deus, colocar toda a aflição do teu coração, toda a angústia. E para de achar que você é crente e você não pode sentir isso. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, sentia. Nós também sentimos. E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da ajuda dEle. Nós precisamos da paz que excede todo o entendimento, da alegria que só vem dEle. Você sabe o que é passar por situações difíceis? Passar por situações dolorosas e ter paz no seu coração? Eu consigo. Tenho muitas situações difíceis na minha vida que precisam ser resolvidas ainda. Mas eu tenho paz no meu coração. Eu tenho alegria no Senhor. Eu estou aqui louvando, eu estou aqui engrandecendo. Eu tenho prazer em fazer a obra do Senhor. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Ainda tenho problema? Tenho. Ainda tenho muitos problemas. Ainda fico triste, ainda choro. Mas eu tenho paz no meu coração. Eu tenho alegria de estar na casa dEle. Mas eu falo com Deus todos os dias, abertamente. Falo, e você precisa falar. Amém.